assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Este é o programa Superação no ar, aqui no canal da RCC BH. Seja bem-vindo você, irmão e irmã, que confia no Senhor. Estamos aqui reunidos, os filhos de Deus que confiam no Senhor, que colocam a sua vida nas mãos do Senhor e que se reúnem aqui neste programa no YouTube, no canal da RCC BH, para testemunhar a força e o poder de quem experimenta na sua vida a cada dia a proteção, a segurança de estarmos aqui. Não estamos em Jerusalém, mas estamos em Belo Horizonte, na grande BH, protegidos pela essa montanha, pela Serra do Curral, pela Serra da Piedade, sempre a natureza nos apontando para Deus, sempre a natureza nos ensinando a louvar a Deus, e é o que nós vamos fazer aqui neste programa hoje: louvar, agradecer, bendizer e principalmente escutar um testemunho, a vida, a história de alguém que lutou, que buscou em Deus a vitória, a superação de todas as dificuldades da vida até então. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Convido você a reunir a sua família, a enviar esse vídeo ou um comentário ou um aviso através do WhatsApp para as pessoas que você conhece, anunciando, evangelizando. O programa Superação está no ar com mais uma história de superação para você. Hoje, nesse dia especial, contamos com a presença ilustre do nosso coordenador arquidiocesano do Ministério de Formação, o nosso irmão Douglas. Aplausos para o Douglas. Obrigado, irmão, pela sua presença. Seja muito bem-vindo aqui no programa Superação. Eu que agradeço o convite, é um carinho muito grande poder estar aqui no Superação. Confesso que acompanhando desde a inauguração, um programa que de fato nos faz chorar na presença de Deus, diante de tantos testemunhos, né, que Deus opera, Deus faz na vida do povo de Deus. E hoje eu estou aqui para também dar um pouco dessa contribuição da minha vida, da minha história, do meu testemunho. Como o Rodrigo já me apresentou, eu sou o Douglas, sou casado, pai de 2 filhos, Lorena e Heitor. Participo nesse movimento. Manda já um abraço para eles. Um abraço para minha família, para minha princesa Lorena, para o meu príncipe Heitor, para minha amada, digníssima Rosilane. Meu amor, um beijo. Estamos aqui no Superação, sei que você está acompanhando aí. É um dia importante aqui, que as pernas a gente até treme, né? Falar da gente, a perna a gente até treme. Trema os joelhos, né? Cale-se diante dele a terra, trema os joelhos, levanta a mão. É isso que a gente cantou com essa presença especial do nosso músico Daniel Fernandes. Obrigado pela presença. Meu irmão, a paz seja com cada um de vocês. Amém, que maravilha, né? Vamos então curtir esse programa que é uma bênção feito para você. Peço que você possa então realmente curtir, também compartilhar, comentar, se inscrever no canal, a maneira que nós temos de evangelizar hoje nas redes sociais. Mas vamos lá começar? Senta aí que nós vamos sentar aqui. Vamos sentar, Douglas, fica à vontade. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu irmão. É um privilégio estar aqui com vocês no Superação. Sou do grupo de oração Espírito Santificador, ali no bairro Céu Azul. A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, né? Participo nesse grupo de oração ali.
desde 2003, 2004, meu primeiro grupo de oração, até hoje, eu permaneço lá, é onde o Senhor me resgatou e Maravilha. onde eu tive minha experiência, meu encontro com Deus. Eu tenho um orgulho santo de dizer que é o grupo onde eu tive o meu encontro e até hoje eu estou fincado lá para a glória de Deus, na forania Nossa Senhora da Piedade. Ei, amor. É benção. O grupo de oração da gente é cenáculo de amor, né, Já irmão? começou assim, né? Que bênção, testemunhando aí o poder, né? Da presença de Deus através dos grupos de oração espalhados aí, né? Em todo o Brasil, em todas as partes do mundo. Já convido você, então, que participa do seu grupo de oração, de repente tenha esse entusiasmo, esse mesmo entusiasmo do Douglas, né? Comenta aí, fala com a gente nos comentários qual que é o grupo de oração que você participa, né? E se você não participa de algum grupo de oração, quem sabe você não encontra um grupo de oração perto da sua casa, né? Manda um WhatsApp aqui para a RCCBH, o WhatsApp da RCCBH, e nós vamos te ajudar a encontrar um grupo de oração perto da sua casa para você viver essa experiência que o Douglas vai contar para a gente, né? Já, segura aí, ô Douglas. Mas eu queria, antes da gente começar a falar da sua história, falar do programa RCCBH Informa. Então, Douglas também é apresentador, né? Viramos todos apresentadores, né? Nesta época aí de evangelização através das redes sociais. Ele apresenta o RCCBH Informa. Todas as sextas-feiras, vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 7 da noite, aqui no canal da RCCBH do YouTube. Como é que tem sido essa experiência, Douglas, de evangelizar através das redes sociais? Então, irmãos, é um desafio para nós, né? Porque, primeiramente, nós não tivemos uma preparação, nós não fomos ali formados para tal, né? É o Espírito que forja em nós, né, essa graça de podermos evangelizar conforme, né, é o tempo propício. E Deus, nesse tempo, nos suscitou, né, as transmissões online, os programas, né, a evangelização via internet. E, com o Ministério de Formação não foi diferente. Como já me apresentou, sou coordenador do Ministério na Arquidiocese, e Deus tinha suscitado no nosso coração um programa que chegasse toda a liderança da RCC, né, para os servos e para aquelas pessoas que participam do grupo de oração. O RCCBH Informa tem essa característica de levar um conteúdo sólido, né, para todos os membros do movimento e também a nossa Assembleia do movimento, do grupo de oração, mas também é um programa dinâmico, é um programa de trocar ideias, de tirar dúvidas. Um bate-papo, é um né, bate-papo com várias bem pessoas. sadio, né? Isso mesmo. Ele não é muito engessado, ele é muito espontâneo, ele é livre, dinâmico, e tem sido uma bênção para a glória de Deus. Como eu disse, um desafio, porque nós aprendemos juntos, né, essa dinâmica de entrevistar, de bater papo diante das câmeras, mas o Espírito Santo, ele nos capacita e está dando tudo certo. Tá uma maravilha, então acompanhe você, às vezes não sabe, né, onde buscar a formação, onde buscar o conteúdo aí do nosso movimento. Temos aí o RCCBH Informa, então, disponível aqui no nosso canal da RCCBH. Ô Douglas, mas você é muito novo, né? Já é o coordenador aí do Ministério de Formação. Começou, certamente, pelo Ministério Jovem, com trabalho com jovem, né? Como é que foi essa transição de jovem para formação? Como é que tem sido, né, passar por essa caminhada aí da vida, servindo a Deus na presença do Senhor? É isso mesmo, Rodrigo. Tenho 33 anos, então, por estar hoje à frente como uma referência no Ministério de Formação, eu já tenho um histórico no movimento, né? Tem 16 para 17 anos que eu participo. E eu vim da Secretaria Marcos. Olha só, né? tá Na época vendo? era secretaria. Você Para você lembra? que chegou agora, talvez você não saiba a nomenclatura, não era ministério antes, né, irmãos? A gente chamava de Secretaria Marcos, Ministério de Oração por Cura era Rafael, Ministério de Pregação a dificuldade de entender Pedro, o nome né? ministério, né? Exatamente. E né? aí foi vencida, graças a Deus. Então, hoje, eu participo nesse ministério de formação, mas eu vim lá da base, grupo de jovens, naquela transição de secretaria para ministério. Meu grupo de jovens era no salão da igreja e estava com
uma predisposição para a espiritualidade do movimento da renovação, né? Não éramos renovação. Na mesma paróquia que você participa hoje? Na mesma paróquia, o grupo de oração era em cima, na igreja, e o grupo de jovens era embaixo. Nós estávamos naquela tendência de migrarmos para o movimento da renovação pelos louvores, né? O louvor da renovação sempre cativou, sempre foi aquele louvor alegre, espontâneo, e no grupo de jovens a gente sempre cantava os louvores da RCC, né? Aqueles momentos de entrega, as dinâmicas, tudo tinha um cunho evangelizador, né? A gente não sabia, mas era querigmático, né? Claro. A gente não tinha noção. E aí eu fiz essa experiência de jovem e passei a fazer parte, né, na renovação, e conheci o Ministério Jovem, através da minha coordenadora na época, que foi já entrevistada aqui no Superação. Quem que Edna é? Santos. Abraço, Edna, saudade. Abraço para a minha ex-coordenadora, né, que me trouxe para o movimento também. Quando a Edna coordenava a Forania... Ela me convidou do grupo de jovens Forania Nossa Senhora da Piedade, exatamente, ela coordenava a Forania Piedade na ocasião. Na RCC. Na RCC, e ela me convidou para fundar na nossa forania, porque não tinha o Ministério Jovem. Eu não tinha tanta experiência, mas tive que, né, conhecer o movimento mais ainda. Eu já começava a dar os primeiros passos na renovação, e aí comecei a participar da Secretaria Marcos, comecei a ir para os encontros, e a experiência ali, né, de ser forjado, já jovem, com 17, 18 anos, ali nessa espiritualidade do movimento, né? E jovem tem uma predisposição, uma animação, uma garra. Nós fundamos o Ministério Jovem na Forania, onde eu atuei por 3 anos na coordenação. Até 2008 ali eu era o coordenador. Na ocasião, recordo que a gente fez um especial no Ministério Jovem, em 2008, foi o ENGE, aqui em Minas Gerais. Que foi maravilha. Encontro Nacional da Juventude, e eu finalizava aqui a minha em coordenação. Vespasiano, né? Foi em Vespasiano, um no ginásio, maravilhoso, né? onde lançou o Sentinela, né? Exatamente. Eu fiz parte dessa história, né? Um primeiro congresso nacional do Ministério Jovem. Na ocasião, eu estava, né, coordenando o Ministério Jovem na Forania. Nós mobilizamos uma juventude de 50 pessoas, um ônibus fretado, totalmente gratuito, um trabalho árduo ali de vender batata palha nas portas da igreja, batata frita, refrigerante, pastel, para angariar fundos para levar a juventude para esse encontro nacional. Foi uma experiência fantástica, Rodrigo. E dali minha caminhada dentro do movimento foi só, né, evoluindo mais, né? Eu deixei a coordenação do Ministério Jovem, já bem engajado no meu grupo de oração, comecei a atuar mais no grupo como servo do grupo, né? Não mais como só um participante, mas como um servo. E foram momentos, né, de muita experiência, onde eu tenho que lembrar aqui uma pessoa que fez história na minha vida, que é a Vanilda. Ela percebia em mim uma vontade, um desejo, né? E eu não conhecia ainda tanto o movimento. E aí ela começou a me forjar na espiritualidade, me moldar, me colocar na forma do Espírito, né? Ela com muito mais experiência, já com mais de 20 anos de caminhada, e aí ela se tornou para mim uma mãe espiritual, onde quando ela pregava, ela me convidava para fazer a oração. Foi dando oportunidade, exatamente, né? aquela experiência de trocar, de fazer discípulo, né? Ela me forjou um discípulo através da experiência dela. Que maravilha. E eu pregava, e ela fazia oração, e quando ela sempre ministrava nos grupos de oração na forania, na região, e ela sempre me levava e me orientava e rezava comigo. E aí eu fui amadurecendo na espiritualidade, desenvolvendo, começando a estudar mais também, e eu via ali, né, que eu tinha um chamado, né, o chamado de estar à frente no Ministério de Pregação, bem jovem, né, 17, 18 anos. Olha só, tá vendo? Nunca é cedo demais, né? Tem aquele ditado que fala, nunca é tarde demais, mas aqui é ao contrário, nunca é cedo demais para poder escutar o chamado de Deus e seguir a sua voz, né? É verdade. Então, foi uma experiência muito maravilhosa. Maravilha, viu, Douglas? Você vai contar mais essa história, claro, né? Aqui a gente está dando uma pincelada, mas só pelo que você já falou, está mostrando aquilo que você colocou no início, né? De que esse desafio das redes sociais, você está aprendendo, fazendo, mas parece que não é só uma particularidade agora, né? Parece que
quando jovem, quando pregador, em cada situação da vida, foi aí aprendendo, fazendo, e de fato é assim que Deus vai nos chamando, né? Vai chamando, vai construindo, vai moldando, e a gente vai se tornando aquilo que Deus quer que a gente seja. Mas você disse, Douglas, que começou então, teve o seu encontro com Jesus aos 16 anos. Como é que foi a sua vida então, antes desse encontro pessoal com Jesus? Essa é a parte onde o calo da gente aperta, né, irmãos? Falar do nosso passado. Porque mexe com a gente, né? Falar do nosso histórico passado, nossa vida regressa. Eu tive bem jovenzinho, e ali eu falo jovem, assim, aquela transição de criança para adolescente, né? Aquela fase da puberdade. Muitas experiências que marcaram. Com média de 10 anos ali, eu cheguei a perder o meu pai, né? Eu perdi o meu pai. Ele era uma pessoa, né, que fazia muito uso da bebida alcoólica, né? E um fato que marcou a minha vida foi essa perca. Com 10 anos, eu já assumi na minha família uma responsabilidade que eu não tinha como assumir. E aí Ele morreu consequência da bebida alcoólica. Da bebida alcoólica. E minha mãe é uma pessoa muito simples. E eu tenho mais uma irmã, né, de sangue, parte de pai e mãe, mas meu pai ele já tinha tido um outro relacionamento, ele já tinha sido casado, né, efetivamente na igreja. Minha mãe é fruto do segundo relacionamento, no caso, e ele já tinha uma outra filha, né, com o primeiro relacionamento. E quando meu pai vem a falecer por causa de todo um histórico de bebida, de anos... Como é que foi quando você era criança? O que é que passava no seu coração antes dos 10 anos? Era sonhos, né? Toda criança tinha sonhos. Meu sonho era ser jogador de futebol. E meu pai, ele marcou muito a minha história, porque meu primeiro presente, bem com 6, 7 anos, eu recordo, era uma bola de basquete pesada, grande, aquelas bem laranjada. E esse era o meu presente para me desenvolver a habilidade do futebol. Ele me levava para o campo, na época, no campo lá do Oriente, no bairro Céu Azul, e ficava fazendo eu correr atrás daquela bola de basquete, chutando ela do meio de campo até o gol. E correndo atrás, e ele atrás de mim incentivando, e a minha infância foi toda ali, ele me incentivando, porque ele sabia que eu gostava, que era meu sonho. Eu falava isso com ele constantemente, eu recordo como se fosse hoje. Eu falava, pai, quando eu crescer, eu vou ser jogador de futebol. Eu sempre gostei, né? E ele sempre acompanhou, ele sempre foi presente. Eu fui crescendo com aquilo. Na rua, eu ficava o dia inteiro jogando bola na rua, golzinho de pedra, né? Quem acompanha aqui o nosso programa, principalmente os homens, as mães também sabem, tanto que os filhos já brincou na rua, golzinho de pedra no campo, e o dia inteiro ali apostando garrafa de suco, né? Derruba lata, enfim. Eu vivi essa geração que viveu uma intensidade muito grande ali de estar envolvido ali nas brincadeiras, desenvolvendo mesmo as aptidões, os sonhos. Não tinha perigo, não tinha dificuldade para a gente de violência. Então, eu cresci nesse meio. Que maravilha. Apesar das dificuldades, talvez, né, dentro de casa, mas Deus te deu a graça aí de ser uma criança feliz, que se envolvia, que brincava, que tinha sonhos, né? Que coisa mais importante, né, para a geração de hoje, né? Isso é importante dizer, né? Porque aquela época para a gente era difícil, como hoje é também. Mas a gente teve uma experiência que muitas das vezes hoje as crianças não têm oportunidade. Eu tive a oportunidade de ser criança. Vivi muito intensamente a minha fase de infância. E eu disse dos sonhos de futebol. E quando meu pai falece, esse sonho ele vai por água abaixo. De repente, a criança teve que falecer com ele, de certa forma. O meu sonho ali foi extinto ali também, porque ele era o meu suporte, o meu braço ali, o meu apoiador, porque minha mãe trabalhava muito. Minha mãe era uma pessoa que ela vivia para o trabalho, porque meu pai, diante das realidades que ele vivia de vício, ele constantemente entrava no serviço, saía, e a maioria das vezes era bico. E minha mãe ela trabalhava fichado na época que ela trabalhava de gari,
né? E aí ela deslocava dois ônibus para ir trabalhar, 2 para voltar. E a minha infância foi muito assim. Com muita dificuldade, mas com muita alegria, Com né? muita alegria. Os garis têm uma alegria que é uma maravilha de ver, né? Eles cantando e andando, claro, com muita dificuldade, né? Mas com muita luta, mas trazendo essa alegria para tantas pessoas que às vezes estão aí dentro de casa passando, preocupado com pouca coisa, né? Verdade. E eles lá fazendo o trabalho e ganhando o pão da família, né? Eu tenho a graça de dizer assim, que a minha infância, em especial por causa da minha família, me ensinou muito. A minha mãe, por ela não ter estudo, ser uma pessoa muito simples, e a profissão dela também, meu pai muitas das vezes mais desempregado que empregado, a minha infância me ensinou muito a valorizar as pequenas coisas, a aprender a viver com pouco, né? Não vou dizer que eu cheguei a passar fome, não, mas muita necessidade, muita dificuldade. E aí você valoriza o pequeno, o simples, você valoriza as coisas, os detalhes da vida. Isso é muito importante. Muito importante. Foi me forjando já uma criança e uma adolescente, já me preparando para aquilo que eu não sabia que ia ser, né? E como é que foi, então, ter que amadurecer lá aos 10 anos, vamos dizer assim, de uma hora para outra? E aí, a parte que meu pai falece em 98 para 99, um baque muito grande, a minha família, muito simples, a gente se viu numa situação que a gente nunca imaginou, que era, com a ausência do meu pai, ter a possibilidade ainda de perder o único bem que a gente tinha, que era o nosso imóvel, porque, como eu disse, meu pai era casado, um primeiro relacionamento no civil, na igreja, automaticamente a sua esposa primeira tinha direito naquilo que era bem dele, né? Os seus bens. Ele não tinha muitos bens porque ele tinha muitos vícios, então ele sempre mudava de um lugar para o outro, vendia as coisas, fazia aquela catira que chamava na época. Então o que sobrou foi o nosso imóvel, a nossa casa. Após o falecimento dele, a esposa, que na época, né, morava em outro né, no estado de Minas, mas em outra cidade, entrou com o advogado para tentar, né, alguma coisa que era de direito, no caso era o imóvel, uma venda. E eu, muito criança, ainda via aquela experiência da minha mãe, tendo que conversar com o advogado, sem saber o que falar, como proceder. E eu recordo que o advogado ia lá em casa e falava que estava organizando os papéis, pedia para minha mãe assinar, e minha mãe sem saber nada. Então, foi muito marcante. E você é o isso. mais velho? Sou mais velho. Então, o mais velho tinha 10 anos de idade, tinha que talvez ajudar a mãe a lidar com situações também que eram difíceis, né? Sim, eu recordo como se fosse hoje, Rodrigo. O advogado chegou, me deu R$10. 98 para 99, isso é quase R$100 né? hoje, né? Tudo. E minha mãe brigava comigo, preocupada, porque ele estava me comprando, me conquistou. Mas o próprio advogado, na época, via a nossa realidade simples, bem humilde. Falei, mãe, não, ele me deu o dinheiro, eu vou pegar, a gente passa para a senhora, a gente comprar alguma coisa, né? Falei com ela depois que ele foi embora. E ela brigava, xingava. Eu falei, não, mãe, a gente é família, a gente está junto. Eu não sei o que é, não, mas a senhora não vai assinar nada também, não, viu? Porque era um medo, a gente já sabia que era algo que vinha para tentar nos prejudicar, e eu já tomava a frente de algo que eu não tinha condição. Então, minha vida ali já começava a essa parte da superação. Ser um homem da casa, mesmo não tendo ainda maturidade. Falei, mãe, não, a gente vai dar um jeito, vamos procurar meu tio, que conhece dessas coisas jurídicas, e de fato a gente procurou meu tio, ele tomou conta dessas partes jurídicas, onde, graças a Deus, não houve nenhuma necessidade da gente perder o imóvel. Ah, é? Como é que foi que resolveu? Ele entrou com um documento onde alegava que ela tinha já uma união estável, com muitos anos já com minha mãe, fruto de dois filhos, e onde era o único bem que o meu pai tinha deixado. E a família do meu pai, do primeiro relacionamento, já era estável, uma filha nos Estados Unidos, que é minha irmã, né, por parte de pai, a primeira esposa dele, né, mulher bem de vida, então ele conseguiu mostrar que para vocês a casa era necessidade, era mais realmente, necessidade, né? Que bênção, glória a Deus, né? Então isso foi para nós, começou ali, né, o meu marco na minha vida, né? E o ano seguinte acontece uma situação muito desagradável, né, diante de tudo isso. Minha casa era na periferia, né? E ali uma coisa, a casa sem reboco, a casa era num ambiente bem frágil. Vocês têm a casa muito, ainda hoje, não? Até hoje tem. Alagava muito, passava muito manilha, né? E aí, nessas idas e vindas de alagamento, a gente tendo que tirar água quando chovia dentro de casa. Numa dessas, no ano seguinte,
isso já acontecia antes do meu pai falecer. No ano seguinte, a casa veio a desabar parte da casa. E assim, minha mãe dentro de casa, eu dentro de casa e minha irmã dentro de casa. Numa daquelas chuvas fortes, Aquelas né? chuvas que todo ano vem, que a gente todo sabe ano que vem. prejudica milhares de famílias. Numa dessas, a minha família foi prejudicada na ocasião. Mas Deus foi tão misericordioso que aonde a gente estava, os cômodos não demoliram. Era uma casa de 2 andares. Vocês estavam todos na casa na hora. Todos na casa E a parte aquele chuvão, demoliu a parte do fundo da casa de cima e a parte do banheiro de baixo, porque no fundo passava uma manilha, era um lugar bem complicado. você né? lembra o que passou no seu coração naquele momento? Eu nasci de novo, o que vinha no meu coração como criança, a minha família nasceu de novo. Não sabia nada de igreja, 10 anos, né? O que a gente sabia era rezar um Pai Nosso para dormir, e minha mãe queria que a gente fosse na igreja todo domingo. Era só isso que era a nossa então ela espiritualidade. já tinha essa ligação com a igreja. Ela era aquela católica tradicional, de missa, porque a minha avó é uma pessoa de oração do Santo Terço. Todas as vezes que a gente ia para a roça, todo dia, oração do terço. Minha mãe absorveu essa prática religiosa. Tinha que rezar antes de dormir e a Santa Missa era sagrado. Ela não tinha muita espiritualidade, mas isso que ela tinha, ela transmitiu. Né? E ela não tinha vocês essa aprenderam, prática, né? Mas o pouco que ela conseguiu, ela transmitiu e fica, né? Marca muito. E dentro dessa realidade eu vi, a minha família nasceu de novo. E como é que foi? Vocês conseguiram reconstruir a casa? Então, na ocasião, os vizinhos auxiliaram, fizeram aquele mutirão, mas a gente não podia ficar no imóvel. A prefeitura veio, embargou. Onde minha família teve que ser desmembrada, vou assim dizer. Eu fui para a casa de uma tia que mora no mesmo bairro, a minha mãe e minha irmã teve que ir para a casa de outra tia, porque a gente não tinha condições de pagar um aluguel, minha mãe precisava de trabalhar, então os familiares nos acolheram. Você já trabalhava, não? Não, eu tinha ainda 11 anos, 10 para 11 anos na ocasião, 11. E aí eu fiquei durante 1 ano a 2 anos na casa de uma tia, visitando a minha mãe me visitando no mesmo bairro, minha mãe e minha irmã na casa de outra tia. Ali eu já fazia a minha experiência com Deus, porque uma criança de 11 anos, ela já sabia o que estava acontecendo com a família desmembrada. Você já sabe que você não está com a sua mãe perto. Sente falta, né? A gente tinha perdido o pai, de certa forma, perdendo a mãe, né? E a irmã. Exatamente. Ali eu fazia minhas orações com Deus e pedia que Ele nos desse a dignidade de ser família de novo. Porque era escolher aquela realidade de estar dividido ou irmos todos juntos para um abrigo. E aí a gente, né, orientados, né, pelos familiares, vão manter vocês aqui, divide a família por um período e vão reconstruir lá. E foi isso que aconteceu. Os vizinhos, um doou saco de cimento, outro areia, e aí a gente fez o básico, né? Não fechou tudo, não organizou como fizemos o básico. Voltamos para a nossa casa. Ali, nisso, onde entrou uma pessoa importante na minha vida, uma das mais importantes, né? A Vanilda, que eu disse, minha mãe espiritual. Já entrou nessa época? Já? Ela entrou ali para me acolher, para me cuidar com palavras. Porque você estava na igreja, né? Mesmo sem participar, ela sabia da sua história por estar no bairro e por estar na igreja nos domingos, era isso? Exatamente. Ela vizinha. Percebeu essa realidade. Era vizinha também? Ela era vizinha de lado. Então, ela acolheu a família também quando a família perdeu tudo, né? Vamos assim dizer. Ela nos auxiliou, ela que era aquela vizinha que se precisasse deixar um telefone para alguém deixar recado, era na casa dela. Então, ela acabou que era aquele suporte em todas as outras necessidades sociais da família. Que maravilha. Evangelizou a vocês com a vida antes mesmo de evangelizar com a palavra. Evangelizou com a acolhida, né? Com amor, que né? É tão importante. Falou de Deus sem falar de Deus, né? Demonstrou Deus com os gestos. E aí, esse acolhimento dela, a gente já tinha um carinho muito grande com a família, enfim. E aí, quando chegou na época daquela fase de adolescência, chegou a fase de 14 para 15 anos, que era assim na época, eu já estava indo para o meu caminho de crisma, né? Ali, ela que me introduziu, me acompanhou. E aí, onde eu tive a oportunidade de fincar o laço com ela. Eu chamei ela para ser minha madrinha de crisma. Mas antes da crisma, como é que foi sua adolescência, então, depois que você voltou para casa? Manteve jogando a sua bola, estudando? E aí antes desse processo, eu tinha prometido para mim que eu não jogava bola mais, né? 11 anos, perdi meu pai, família separada. Falei, acabou meu futuro, minha vida. E eu prometi, fiquei sem jogar bola durante um bom tempo.
Porque a adolescência é uma fase difícil para tantas pessoas, tantas vezes, E né? a gente se fere muito e fica magoado, às vezes sem saber porquê, e nessa eu fiquei com Deus. Né? Me feri por perder meu pai, pela situação da minha casa. Era tragédia atrás de tragédia. A situação de perder a casa, a possibilidade de perder o lar para a outra família, que era a família do meu pai. Então, aquilo você se fere muito, se machuca, se fecha, e eu fiquei traumatizado, a palavra é essa, e falava, nunca mais vou jogar bola. Era o meu Olha, sonho. você descontou-nos como se fosse assim, Eu Deus me tirou penalizei. tanta coisa. Eu me penalizei, eu fiz um voto secreto para mim e falei, não vou jogar bola mais, porque se eu tinha uma chance, um futuro, eu estou pondo uma pedra aqui, porque não tem nada a ver comigo, eu vou trabalhar, eu tenho que ajudar minha mãe, então eu tenho que correr atrás logo. E aí sim eu comecei já bem novo, começar a vender chup-chup, começar a fazer algum tipo de prática. Já trabalhou então, não com 10, 11, mas com 12, 12, 13 ali, eu já começava alguma coisa ali. Se virar, né? Não era um trabalho formal, mas era vendendo alguma coisa. Vendendo alguma coisa no campo, alguma coisa. Eu não queria jogar bola. Mas isso durou pouco também, porque o mundo ele nos oferece muitos caminhos, né? Minhas amizades eram todas da periferia. E aí, quando eu via que os amigos tinham as coisas boas, tinham tênis, tinham sapato, eu percebia que eu ia demorar para ter aquilo, porque primeiro minha família não tinha condição. E aí o meu círculo de amizade era pessoas que tinham contato com droga, eram usuário, ou roubava, era aquela faixa etária da época, né? Os meninos de 15, 16, 17 anos, esse era o meu contato, sempre com os jovens de idade mais avançada que eu, 3, 4, 5 anos. E eles se tornaram referência, de certa forma, também. A minha referência para mim também. E aí, antes de chegar, igual você falou nessa parte da Crisma, eu fiz experiências que também não foram boas. Ali, nessa faixa etária de idade ali, eu já experimentei coisas, na verdade, foi até um pouco antes, né, dessa faixa etária, por causa todo esse contexto, alguns amigos me levaram, às vezes, para a gente furtar, né, na avenida principal do bairro, aquelas lojas, que antes as lojas ficavam com os seus... os utensílios, né, para lá poder de fora, vender. As bancas, e ali eu ia com alguns amigos, eu lembro que a gente ia de 2, 3, e um entrava na loja, fazia ali um apanhado, e o outro fingia que estava olhando, verificando, o outro pegava e saia correndo, depois saia todo mundo correndo. Eu fiz parte disso em algum momento, tive, essa infância aí tendenciosa para a criminalidade. E você pensava que era o que você, um jeito de você ter o que você não tinha, ou era pela brincadeira? Era pela influência, né? Eu era o mais novo e os outros eram os mais velhos, então eu era influenciado. Vamos ali? Vamos. Chegava lá, era para a gente fazer esse tipo de prática criminosa. E aí aquilo foi começando a ganhar força, né? Eu recordo que, numa ocasião, eu entrei na padaria e eu quis fazer a experiência de estar sozinho, fazer essa prática sozinho. Entrei na padaria, e era a padaria do bairro também, e a gente via assim, um movimento, olhava, eu falei assim, com os amigos deu certo, sozinho também pode ser que vai dar, né? Vou tentar. E eu peguei um salgadinho, aquele milhopan, que a gente chama na época, coloquei debaixo da blusa, e dei a volta na padaria, dei a volta, e falei assim, agora eu já posso ir, não tem ninguém me vendo. Na hora que eu vou correr para o lado de fora da porta, assim, o dono, que geralmente é os fiscais, né? E o fiscal e o dono estavam do lado de fora. Vamos lá para o fundo da loja. Me abordou, me levou lá para o fundo da loja. Falei, olha, a gente está te observando aqui o tempo todo. Desde que você chegou, a gente já te visualizou. Fica marcado, de certa forma, né? O perfil, né? A característica física, a roupa. Na época, a gente tinha muito isso de pintar cabelo. Então, eu fui tendencioso para um lado, na minha infância ali, que poderia ter dado muito ruim, muito errado. E aí ele te deu uma bronca? Aí ele me levou para o fundo da loja e falou assim, olha, como você é uma criança, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso levar você para sua casa, e seu pai vai saber disso, você vai se virar com seu pai lá. E a gente que é criança, a gente sabe que o medo dos pais saber de errado, a gente fica tudo, doido, né? Nossa Senhora! Ele falou, vai levar para o meu pai. Falei, agora pronto. Ele chamou a polícia. Chamou a polícia só me conduziu, porque na época era chamou a polícia ainda, chamou a polícia me conduziu para minha casa. Aí cheguei em casa, meu filho, eu apanhei igual um cachorro, misericórdia. E aí eu fui descobrindo que aquele ali não era o meu mundo, porque... Para você, então, foi uma descoberta, não gerou mais revolta. Não gerou ainda. revolta, eu vi que não era meu caminho,
foram poucas práticas desse tipo de furtar alguma coisa, mas que eu vi que eu não dava bem com esse lado, né? Eu não tinha sucesso. Às vezes que Graças a Deus. Então eu preferi não optar. E aí onde eu quebrei meu voto com o futebol, né? Eu comecei a vender as coisas, né, no campo, e aí eu comecei a enturmar de novo e voltei a jogar bola. E tive aí uma infância e adolescência boa. Cheguei a disputar torneio com alguns times, cheguei a jogar futebol, né, num time considerado, Venda Nova, joguei no Pitangui, disputamos um torneio de campeonato mineiro, segunda divisão do módulo básico. Eu tinha Que chique, um caminho, hein? Tá né? vendo aí, ó? Eu tinha um caminho para seguir. Eu não era bom, aquele craque, mas sempre tive aquele esforço, aquela dedicação. Isso no futebol é muito bom. Na época, principalmente, era aquele cabeça de área, aquele jogador que tinha, né, uma força física muito grande. Além da vida, no futebol também eu expressava essa força física, né? E aí foi aonde que eu já estava numa fase da crisma, onde chegou, te falei, a fase de caminhar para essa parte da igreja. Tá bom, mas já então segura aí que você vai contar como é que Deus fez para poder resgatar essa vida que estava aí, vamos dizer assim, no mundo, né? Vivendo as dificuldades da vida desde tão cedo, aprendendo a superar, talvez por si próprio, mas também contando aí com a providência divina que nunca falta. Como é que o Senhor usou dos seus meios para transformar esse filho que talvez pudesse estar perdido, transformar num servo de Deus. Já você vai contar para a gente, Douglas, porque agora é hora do testemunho de fé, o momento em que você participa do nosso programa. Convidamos então você que está em casa a gravar o seu vídeo de 3 a 5 minutos contando a sua história de superação. Hoje o Douglas está aqui contando quantas histórias de superação ele vai continuar contando para a gente, mas você aí em casa certamente tem uma história tão bonita, tão profunda, tão emocionante, que poderia, quem sabe, ser contada aqui no nosso programa Superação. Se você tem uma história, grave o seu vídeo e mande para a gente aqui pelo WhatsApp da RCC BH, que está aparecendo aqui na sua tela. Vamos ouvir agora um testemunho de fé muito bonito que foi enviado para a gente através do nosso WhatsApp da RCC BH. A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Maria Aparecida Batista Moreira, sou casada há 27 anos, tenho uma filha. E há 18 anos participo do grupo de oração Maria Flor do Carmelo, no bairro Sagrada Família. No momento, fui reeleita coordenadora de Forania Santa Teresa, Santa Terezinha. E o que eu venho dizer é o momento em que aconteceu na minha vida a minha conversão. Eu tinha muita dor de cabeça desde a infância. E essa dor de cabeça assim, tinha que tomar 2, 3 comprimidos por dia. E um dia, umas amigas da minha madrinha, que a gente fazia bolo aqui nessa casa, né? Muitos anos. Essas amigas chegaram e vieram visitá-la, né? E no momento que elas iam fazer uma oração para minha madrinha falou, não, eu gostaria que vocês fizessem oração para Kika. Meu nome aparecia, mas me chamam de Kika. E nesse momento, foi uma bênção receber essa oração, porque eu até então não conhecia renovação, né? E com essas orações, a Aparecida Melo, que estava juntamente com as irmãs do grupo, ela ficava me ligando para saber como é que eu estava, e que eu era xará dela, e que ela sabia que Deus tinha uma coisa muito linda para a minha vida. Então ela vivia o carinho, né? Um carinho necessário, do qual a gente é tão bem acolhido na família carismática. E acho que esse ponto aí foi o principal.
E cada semana que passava, minha madrinha chegava empolgada, alegre, feliz e falando assim: hoje no grupo aconteceu isso, no grupo aconteceu, foi uma benção, olha a lembrancinha, olha a palavra. Então isso aqui foi crescendo no meu coração. Aí um dia eu resolvi ir lá e não tinha dado nem pé, que já tinha passado uns 4 meses que eu não tinha mais dor de cabeça. Você vê como é que a gente é, né? Mas quando eu cheguei lá, foi uma benção. Fui muito bem acolhida, todo mundo alegre, todo mundo feliz. E eu, cada semana eu queria estar ali bebendo dessa fonte. E eu fui crescendo, amadurecendo dentro da família carismática e aprendendo um monte de coisa. Passou o tempo, eu fui para intercessão, depois a gente saía, né, para poder ir fazer visitas, os que não estavam presentes no grupo. Então foi acontecendo muitas coisas. E com o passar dos anos eu fiz a Escola Paulo Apóstolo e foi uma bênção. Só que com o passar dos anos minha madrinha adoeceu com um câncer fulminante, sabe, que não deu muito tempo para fazer nada. E ela tinha uma irmã de quase 83 anos. E essa irmã estava com Alzheimer. E ela me chamou e falou: olha, Priscila, você é a única pessoa que eu confio, a minha irmã. Então, assim, era além da dor de saber que eu estava perdendo a minha querida madrinha, eu ainda tive que enfrentar um Alzheimer, né? Mas Deus me sustentou o tempo inteiro justamente por causa da acolhida que eu tive no grupo, por causa desse tempo, do processo todo de crescimento, dessa busca constante, né? Que a gente encontra dentro do grupo de oração. E se não fosse o grupo de oração, não sei nem o que seria. Muito bom. Só tenho que louvar e agradecer por esses 18 anos sem a família carismática. Só Deus teria feito essa graça tão importante na minha vida. E hoje eu louvo e agradeço por tudo que eu já vivi. E eu amo pertencer a essa família. Que maravilha, irmão e irmãs, obrigado aí por esse testemunho, por esse vídeo. É como diz o ditado, né? As palavras convencem, mas os exemplos arrastam para Deus. Que maravilha, muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos continuar aqui então a nossa história, ô Douglas. A cada programa então, o convidado é chamado a trazer um objeto de devoção que ajude a contar a sua história, que tenha marcado a sua vida, para tornar a sua história mais concreta. Eu estou olhando aqui, parece que você trouxe uma blusa. Isso que mesmo. História é essa do seu objeto de devoção? Qual que é a importância dessa blusa para você? Pode pegar e mostrar. Meu objeto marcante na minha vida não é uma Bíblia, embora ela é muito importante, faz parte da minha vida, né? Não é um terço, não é um crucifixo. É uma camisa, né? Eu quis trazer essa camisa para mostrar uma camisa polo, né? Verde. Vamos dizer, aparentemente normal. Uma camisa simples, mas ela faz parte da minha história, né? E por causa dessa camisa e onde eu estou, né? Tudo que eu faço hoje, a minha vida, ela tem sentido, ela marca a minha história, por causa da crisma. Quando eu, nesse trajeto de uma faixa etária de idade apta a ir para a crisma, eu não queria saber de crisma, eu queria saber de jogar bola. Era a fase que eu estava despontando, né, no futebol, nos times, nos torneios aqui no infantil, já na faixa etária de infantil, ali numa faixa etária de idade muito boa, promissora para ir para o juvenil. Enfim,
despontando no futebol. E aí eu fui convidado a um caminho de formação na igreja, que é a Crisma. Eu já tinha feito a primeira Eucaristia, e aí a faixa etária me levava a continuar o meu processo. E a Vanilda, como eu falei anteriormente, a vizinha do lado, que sempre deu assistência, o apoio, ela falou, olha, você podia fazer a inscrição lá na igreja, né? Eu te acompanho, eu te ajudo, e o que você precisar, né, de mim, eu te apoio. E aí ela foi comigo no final da missa, ela foi lá comigo, me ajudou a preencher os dados, a gente pegou e fez a inscrição. Carregou no colo, realmente, Exatamente, né? ela praticamente fez a inscrição para mim, porque não era meu interesse continuar um trajeto na igreja, né? Eu queria só ir à missa e jogar a bola. Jogar a bola, né? O dia inteiro. E aí eu comecei a fazer o caminho da Crisma, né? Aquela faixa etária de 15, 16 anos, e era média de 1 ano e meio a 2 anos, né? Na época, a Crisma. E aí ela sempre me apoiando. Quando finalizei o processo, né? Um dos presentes que ela me dá é uma camisa, né? De presente, me deu, eu lembro como se fosse hoje, me deu todo um suporte também, me encaminhou para o grupo de jovens, que eu vou chegar lá, mas ela me deu uma camisa de presente, né? E aí, dali ela falou assim, olha, é uma coisa simples, é uma camisa, mas você, a partir de agora, você nasceu para Deus, nasceu para Cristo. Você disse o seu sim na Crisma, e agora você me ganhou como madrinha, como mãe espiritual. Onde que eu estiver, você vai estar. Você não vai fugir de mim, não tem como mais. Onde estiver agora, eu vou te chamar. Pode ser? Você topa? Não, eu topo. É essa camisa que ela te deu? E ela me deu essa camisa. Que você guarda até hoje, então, guardo, desde a época da crise. Usa! Eu uso, a camisa ainda é M, né? Ainda te serve? Mas me serve. Eu gosto dessa camisa demais. O que ela representa para você? Ela representa uma pessoa que marcou minha história. Ela me trouxe para a vida, né? Tem significado para mim. Não foi a camisa em si, foi quem me deu. O presente de quem é importante na vida, né? Ela faleceu? Ela faleceu, eu vou chegar lá daqui a pouco, né? Ela faleceu. Mas essa camisa, por Ficou isso, ficou como um sinal. É um sinal de que Deus envia anjos para a gente, né? E essa veste nova que Ele te deu, né? Você está aí contando para a gente dessa experiência da Crisma. A sua vida inteira, pelo visto, é uma história de superação, né? O nome do programa é Superação, e você está contando aqui várias histórias de superação que você já passou na sua vida. Mas como é que foi que, através dessa história, voltando para a igreja, indo para a Crisma, jogando bola, que o Senhor entrou na sua vida de uma maneira sem volta e você experimentou uma superação, uma mudança, uma transformação em que aquele homem velho ficou para trás? Irmão, você que assiste aí, que acompanha, é agora o momento importante, Rodrigo. Eu tinha um complexo muito grande de inferioridade, um contexto muito simples, né, de família, órfão de pai, mamãe gari, uma irmã bem nova, e que um contexto familiar era de pessoas que sempre estavam ali ajudando, dando suporte. E eu era muito... sofri um bullying, né? Hoje a gente fala essa expressão bonita, mas antes era zoação mesmo, aquelas brincadeiras humilhação, que ofendiam, tantas que vezes, humilhavam, eram os ofensa. apelidos. Eu tinha uma dificuldade muito grande, né, na linguagem, a minha arcária dentária era muito desregular, e aí eu tinha um apelido de patrola, meus dentes eram muito para frente mesmo, né, e eu tinha um apelido de patrola, que era bem ofensivo, né, e eu, acostumado, criança, adolescente, sempre tem apelido, a gente vai levando, mas tantos apelidos pesados, bocão, patrola, entre outros, né, que ofendiam, eu fui crescendo bem desacreditado, bem humilhado, bem rejeitado pelo contexto que eu vivia. Tinha as marcas da infância, rejeitado na adolescência. E aí eu faço uma experiência, né, num grupo de jovens que ela me levou, me apresentou para as pessoas da igreja, a juventude ali, e esses jovens me acolhem. Meu irmão, eu nunca experimentei o que eu experimentei nesse grupo de jovens, porque no contexto social que eu vivia, era zoação, era que você era o mais feio do mundo, que você não ia dar nada, não presta, as brincadeiras sempre
de cunho apelativo, por causa da cor, por causa do contexto social. A gente tinha muita coisa ganhada, então, às vezes, a gente era muito humilhado por isso na época, né? Roupa, tênis, camisa, era tudo ganhado dos amigos, dos familiares, as pessoas que tinham, né, um apreço. Então, era tudo isso. E quando eu chego nesse grupo de jovens, eles me acolheram de uma tal forma que mudou totalmente o meu modo de pensar, o meu modo de ser. Eles me acolheram e me amaram do jeito que eu era. Descobriram algo que nem eu sabia que eu tinha, um preciosismo, um valor dentro de mim. Então, eles me resgataram pelo fato de me acolher do jeito que eu era. Pela acolhida, o que te tocou foi a acolhida. Me acolhi, eles me abraçavam, uma coisa que não era comum para mim, né? O contexto do grupo de jovens era assim. Por isso que eu já dizia que eles tinham uma espiritualidade do movimento, sem ter ainda um conhecimento do movimento. Eles abraçavam, tinha as dinâmicas que eram dinâmicas da gente ficar unido mesmo, grupo, de mãos dadas, e um olhar no olho do outro e dizer que era importante, que ia dar certo, e palavras de incentivo. E essa experiência foi curando o seu coração. Cada semana, e era sábado, cada grupo de jovens era liberto, era curado. E eu me identificava com aquele contexto de amor, de acolhida, de resgate da pessoa humana. A sede do nosso coração, uma sede de amor, né? De ser aceito, né, num grupo que te aceita do jeito que você é, que não olhe só os seus defeitos, né, mas também que, além dos seus defeitos, te acolha. E ali, esse grupo, com 1 ano de grupo, ele se identifica com a espiritualidade da renovação. E ali foi um casamento, porque o movimento ele é assim, era um ciclo de amizade diferente do seu. Era totalmente diferente. Não eram as mesmas pessoas. Nunca tinha visto aquelas pessoas. Nunca tinha visto, mesmo morando no mesmo bairro. Mesmo morando no mesmo bairro, a única pessoa que eu conhecia do grupo era a filha da Vanilda. Da Vanilda. Essa Vanilda é demais, hein? Ela e é... aí, os outros amigos deixaram você voar? Então, o futebol continua, mas a sede de estar com aqueles jovens vai aumentando. No ano seguinte, ou seja, com 2 anos de participação no grupo de jovens, eu me tornei o coordenador desse grupo de jovens. Olha só. Uma experiência de amor e acolhida que eu entrei na fase do grupo que estava num processo. Quando eu entro, né, como coordenador desse grupo, e o grupo já começa a ganhar uma característica de renovação, eu tive a minha experiência com Deus no grupo de jovens. No grupo de jovens? Como é que foi? O grupo de jovens ele já tinha experiência de oração, já começa a se identificar com a leitura da palavra. Os irmãos do grupo de oração iam visitar e formar os jovens, porque a gente queria aprender o que era renovação. Tá Eles vendo, iam, gente? Orava, Grupo de oração, vai atrás dos jovens. Lá que está o segredo. É o segredo, irmãos. Eu recordo aqui, falecida Miriam, falecida Auraldina, Dona Angelina também, Vanilda, né? E tantas irmãs. Elas chegavam, conduziam o louvor, no momento de oração, elas impunham a mão na cabeça dos jovens e começavam a orar e proclamar, e começavam a orar no Espírito, e começavam a liberar os carismas, e falavam, você vai ser pregador, Deus está te dando a graça, e profetizando na vida. Irmãos, aquilo ali era arrepio, era lágrima, era experiência profunda com Deus, e Deus me dava uma palavra naquela época, que até hoje essa palavra marcou a minha história no grupo de jovens. E eu fiz questão vou deixar aqui esse objeto que é o marco, porque essa palavra, eu trago ela comigo em todo o... A Bíblia é novinha, tá vendo? Ó, a blusa é da Crisma, mas a Bíblia é nova. Irmãos, você que acompanha, né? Esse programa ele é fantástico por isso, né? A gente partilha a vida. É a palavra que Deus me deu como adolescente ali, jovem, 16 para 17 anos, já coordenador de um grupo de jovens. 1 Timóteo 4, versículo 12 em diante. Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé e na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, não negligencies os carismas que está em ti e que te foi dado por profecia.
quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Olha o fato se que cumpriu, né? maravilha, que confirmação. Põe né? nisto toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha por ti pela instrução dos outros. E persevera nestas coisas. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Amém. Então, essa palavra, Rodrigo, ela Como é que caiu no seu ela coração? marcou meu coração, ela marcou minha história, porque numa experiência de grupo de jovens, eu pedi a Deus que Ele, de fato, me fizesse um homem segundo o coração dele. Um grupo Começa de assim, jovens. ninguém te despreze por seres jovens. Ninguém te despreza. Quer dizer, já é a cura daquele momento, pode continuar. Se você tinha um histórico até agora de rejeição, de humilhação, se você sofreu tudo isso, a partir de agora ninguém vai te desprezar, porque agora você é meu. É como Deus falava comigo, você é meu. Você foi escolhido. E ali foi a minha vocação. Apontando o caminho, né? O A minha caminho vocação, de né? evangelizar. Aqui é o meu lugar. Eu nunca mais vou arredar o pé daqui. É mesmo? Foi uma experiência profunda, porque aqueles irmãos, eles me amaram, sabe? E de uma forma que a gente nunca sente. Pelos amigos da rua, do bar, pela experiência que eu tinha, né? Até de família, os meus pais eram pessoas muito simples, trabalhavam muito. Então, os irmãos da igreja, eles me demonstraram um amor, de fato, um amor de Deus. E o Senhor confirmando aí com essa palavra, esse chamado. É muito importante esse testemunho, Douglas, e muito profundo, porque a gente pede, canta, reza, clama por uma experiência do amor de Deus. Através da oração, através dos sacramentos, através da palavra. Mas o amor de Deus, ele é concreto na pessoa do irmão, do próximo, de quem está com a gente. Então, o que você está dizendo é que esse amor de Deus que a gente reza, que a gente clama, que a gente pede, você foi mergulhado nesse amor através da própria experiência, da própria vida, da própria acolhida, da própria fraternidade naquela comunidade de irmãos, né? Verdade. E eles abraçavam, era uma prática que eu tinha vergonha, né? Eles abraçavam demais. E, assim, uma experiência de demonstração de afeto muito grande. Era além das questões de grupo de jovens, que era a dinâmica, que era os compromissos, viviam, de fato, uma intimidade mesmo profunda, de ir na casa, não importa como é que é a casa, visitava e marcava encontros juntos, e era um grupo diferente. A paróquia identificava o nosso grupo como um grupo diferente, porque eram poucas pessoas, poucos jovens, né? Tinha outros grupos também, com muito mais expressão, mas o Amigos de Cristo era um grupo simples. Amigos de Cristo que chamava? O Amigos de Cristo era um grupo muito simples, de 12, 13, 15 pessoas, o máximo era 30 pessoas, quando estava cheio, mas era um grupo muito homogêneo. Muito amor, né? Verdade. E depois dessa palavra, sua vida nunca mais foi a mesma. Irmão, depois dessa palavra eu fui mergulhando Deus cada fez? dia mais numa experiência com Deus. E aí a gente muito imaturo ainda vai querendo descobrir o que Deus quer. E eu já começo a migrar para o grupo de oração, já servo, né, coordenador do grupo de jovens, começo a infundar no grupo de jovens, né, a espiritualidade do movimento, e a Edna, como eu falei, me convidou para participar na Forania, enquanto Ministério Jovem. Logo nessa época, veio essa palavra, quase que já veio o convite para estar... Já veio o convite, porque o meu grupo de jovens, ele tinha espiritualidade. E tinha expressão dentro da Forania. Tinha expressão. Então, era um dos grupos tradicionais na época, no sentido de espiritualidade. Era grupo pequeno, mas que tinha espiritualidade. Não era só grupo de jovens, tinha carisma. E como é que você sentia já assim, recém-convertido, digamos assim, e evangelizando, anunciando a palavra, sendo instrumento de luz para a vida daquelas pessoas que, de repente, você convivia? Quer dizer, não apenas Deus te resgatou daquela situação difícil em que você viveu, mas te transformou em luz, em luzeiro para aquela realidade, para aquelas pessoas. O meu marco, eu digo que eu queria proporcionar para os outros jovens tudo aquilo que Deus estava fazendo em mim. Então, sempre era nessa linha de que Deus te ama do jeito que você é. A missão, enquanto Ministério Jovem, o grupo de jovens, era acolher todos.
aqueles mais excluídos que tinha na comunidade, na nossa realidade ali, eram aqueles que a gente queria para perto. Então, o nosso grupo tinha essa característica. Que você levou para o Ministério Jovem, Que a gente na levou Forania. para o Ministério Jovem na Forania. Isso agradou muito, porque a nossa Forania era muito ampla, né? Pega regiões muito distintas, Areias, pega uma parte de Belo Horizonte, ali no Céu Azul, uma parte muito grande de Neves, no Justinópolis, Pedra Mas Branca. não pode falar muito que é Neves, não. Não, eu amo Neves. Eu amo Neves. A minha É Forania... a brincadeira que tem aqui da região, gente. É verdade. Mas eu amo aquela forania porque assim, ela é muito ampla, ela atinge um grupo muito grande. No Ministério Jovem, a gente conseguiu pegar todas as regiões e unificar aqueles jovens. Em todo evento que a gente fazia, conseguia fazer um trabalho de unidade muito grande. E aí o Ministério começou a ganhar força, começou a crescer. E o seu ganhar ministério madura, foi e o meu crescendo. ministério começou a florar mais de liderança. Uma liderança que despontava dentro do Ministério Jovem, onde eu fui convidado a fazer parte da Secretaria Marcos, na época, que era a parte central do núcleo, né, da Arquidiocese. Fui convidado a ministrar encontros com os irmãos na Arquidiocese, porque eu despontei na forania como uma realidade expressiva, né? E aí eu fui convidado pelos irmãos do Ministério Jovem, na verdade, na época, a Secretaria Marcos, e a gente se reunia ali no escritório. Você participava da coordenação arquidiocesana? Eu fazia parte ali com os irmãos daquele núcleo ali, dos encontros, né? Fazia parte dessa organização do Despertai. Teve um Despertai na nossa forania marcante, teve FIGE, vários eventos do Ministério Jovem na Arquidiocese. A nossa forania tinha uma expressão muito grande, e os encontros impactantes. Ganhou muita força, né, o movimento, né, na nossa forania, em especial o Ministério Jovem, ganhou uma cara muito grande. Que ainda tem, né? Que é uma tem. forania maravilhosa, de pessoas muito fervorosas, e um grupo de jovens, uma reunião de jovens aí, realmente de fogo, né? De bênção. Que maravilha, né? Vamos continuar a nossa conversa, Douglas, mas vamos cantar uma música, né? Para a gente poder celebrar esse momento aí de conversão, de transformação e de superação na sua vida. Amém. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. O pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. É isso aí, que bênção, né? Tudo é do Pai, tudo é do Pai. E de repente, ô Douglas, esse jovenzinho, essa criança, esse adolescente, se tornou pai, né? Olha que maravilha, ser casado então há 10 anos, né, com a Rosilane. Tem o Heitor e a Lorena, que são seus filhotinhos, você já mandou um abraço para eles aí.
Então, começou, né, com a sua experiência com Jesus aos 16 anos, né? Tem aí 10 anos de casado e hoje tem essa oportunidade de construir uma família diferente da família que você teve, proporcionar aos seus filhos experiências diferentes, talvez, da experiência que você teve, ou igual. Como é que tem sido, então, agora para você, né, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto homem de Deus, homem de fé que você se tornou, ter essa oportunidade de construir essa vida nova? Pois é, a gente que está no caminho do Senhor, a gente tem que endireitar a vida cedo, né, irmão? E eu casei muito cedo, eu casei com 22 anos. Então, assim que eu abandono ali, deixo o meu ciclo no grupo de jovens, no Ministério Jovem, eu já ingresso no grupo de oração, fico, né, um período como servo e já assumo a coordenação. Em 2010 eu assumi a coordenação do meu grupo com 22 anos. Que benção. Em 2010 eu caso também com a Rosilane. Ah, é? Então você casou já com o grupo e casou com ela. Eu casei virou homem de uma hora para outra. Casei com a renovação carismática no grupo de oração. Saiu do Ministério Jovem, foi para o Ministério Adulto e já adulto já E fui assumiu esse chamado, essa vocação. E aí, nesse discernimento, né, assumindo essa missão, eu assumi a coordenação da minha mãe espiritual, que era a Vanilda, né? E aí eu assumo o grupo de oração, no final do ano era meu casamento. E foi difícil assumir, né, esse chamado de grupo de oração por causa do casamento, desse chamado, mas o Senhor, Ele confirmou na boca dos irmãos, como sempre, né? Não te despreze por seres jovens, seja modelo na conduta, modelo, na fala, né? Não negligencie o carisma que está em ti. Então, eu assumi essa coordenação e falei, Senhor, se o Senhor me deu a graça de casar e de assumir essa coordenação, assim seja. Casamos e, graças a Deus, né? A gente vai fazer 10 anos em abril agora, com 2 frutos, né? O Heitor, de 1 ano e 2 meses. O Heitor é especial, né? O Heitor tem síndrome do Down e a Lorena tem 4 anos. Um testemunho magnífico também de casamento e dos filhos, porque quando a Lorena tinha, irmãos, meses, ela foi diagnosticada com meningite. Foi uma suspeita de meningite das graves, né? E aí a gente, num desespero, corremos com a Lorena para o hospital, e a gente era um casal muito jovem ainda, né? Sem muita experiência, né? Sem saber o que fazer. E Deus, naquele corredor de hospital, mais uma vez, nos direcionando, nos conduzindo, e os médicos ali também nos dando todo o suporte, mas a gente, muito jovem ainda, não tinha muita experiência, mas tinha fé. Eu recordo como se fosse hoje, né? Tinha uma Nossa Senhora no centro Aparecida, assim, no corredor do hospital. Ela nasceu e foi tratada também no hospital do Ipseng. E aí, orando, pedi a Nossa Senhora para passar à frente, para cuidar, e os médicos nada de achar a veia dela para injetar ali antibiótico, e nós pedindo, era mais de meia-noite e meia, 1 hora da manhã, por fim, falei, amor, não vamos ficar ali, né, oprimindo ali os médicos, deixa eles fazer o trabalho deles. E assim, depois que começou o tratamento, era previsto ela ficar no antibiótico 21 dias. As mãos de Deus, elas sempre foram muito grandes na nossa vida, né? E eu falava com Nossa Senhora, mãe, ela é sua filha antes de ser nossa, passa na frente. Irmão, a Lorena começou a reagir de uma forma, assim, espiritual, que com 5 dias de antibiótico, os médicos suspenderam o tratamento. Glória a Deus. E aquela meningite que ela estava ali tratando, e poderia deixar até sequelas, depois do 5º dia de antibiótico, eles suspenderam e falaram que ela estava em plenas condições de ir para a enfermaria, só observação e ir embora. Graça. Quantos anos ela tinha mesmo? Ela tinha 5 meses. 5 meses, olha para você ver, que dificuldade, mas que graça que Deus deu para vocês. No coração de vocês, muito apertado, né? Nossa. Mas tinha o mais importante, que era a fé. E a fé sempre presente, Deus sempre no comando das nossas vidas, sempre agindo. E a gente continuou servindo, continuou caminhando. E essa experiência com o Heitor, como é que está sendo? E o Heitor não foi diferente. O Heitor, a gente planejou, sonhou, rezou, fez um projeto de vida, né? Um propósito de oração para o Heitor, para vir, porque foi planejado nos planos humanos, né? Mas, quando vem o Heitor,
ele vem com meses, com uma hemorragia muito grande na gestação, e aquele feto corre o risco de ser abortado espontaneamente. E, assim, marcou muito também, porque os médicos orientaram, para não sofrer muito a mãe, pai, faça uma raspagem, porque está com 2 meses para 3 de gestação, ainda, né, não vai deixar tantas sequelas. E a gente, não era o que estava no nosso coração. E a gente foi levando, mesmo com hemorragia, mesmo com sangramento, às vezes constante, em oração foi 4 meses, 5 meses, e ela continuava sangrando. Quando chegou no 6º mês de gestação, o sangramento foi diminuindo. O Heitor nasce de 6 para 7 meses. Nossa, gente. De uma forma muito espontânea mesmo. Não foi rompimento de bolsa. Foi assim, fechou o sangramento, mas automaticamente ele nasce por uma espontaneidade de Deus, porque era o plano de Deus. Ele nasceu com 32 semanas, porque foi segurado ali mesmo com os médicos, o tratamento. E quando ele nasce, até então a gente entende que, né, teve todos os exames, está tudo perfeito. Acabou, Louvado né? seja Deus, glória, acabou. né? Os irmãos da forania, bendito seja Deus, e fizeram vigília de louvor, né, porque a gente pediu muita oração. E quando ele nasce, com 3, 4 dias, o médico chega para a gente e fala, olha, a gente está com uma leve suspeita aqui, que ele tem um tracinho ou outro, que a gente está suspeitando de que ele possa ter Down, mas é muito leve, não precisa nem de preocupar. Os exames anteriores não diagnosticou nada, né? O translucência nucal, outros exames que se fazem no período de gestação. E a gente, tá bom, é só uma suspeita mínima. E aí, por ele nascer muito antes da hora, ele ficou muito tempo no hospital, ficou quase 1 mês no hospital. Nossa, que sofrimento, hein? E a gente aguardando o resultado do exame, né, da síndrome. O Heitor ganha alta, a gente já começa a ficar, né, meio que apreensivo, que o exame não tinha saído. A gente não vê características de Down nele, né? E aí, quando eu fui o dia de buscar, eu falei, amor, eu vou buscar, você fica com o Heitor em casa e com a Lorena, e eu dou a notícia, né? Ela falou, olha, você me liga na hora e me fala. Eu falei, tá bom. Eu peguei o exame, peguei o papel, falei, olha, eu não estou entendendo muito bem, não, vou procurar no Google aqui, né? Tem um código, né, que especifica o número de cromossomos. Falei, olha, tem tantos cromossomos, no Google está falando que o número anormal de cromossomos, né, tem cada especificidade do que pode ser. Ele tinha um cromossomo a mais, que é a do Down. 2 cromossomos a mais é outro tipo de síndrome. Falei, olha, consta que ele tem um cromossomo a mais, então é a síndrome do Down mesmo, amor. Mas o coração da gente ali, em momento nenhum, a gente chorou, a gente ficou deprimido, porque foi do jeito que a gente planejou, a gente sonhou, a gente rezou. Ninguém pede um filho com Down. E muito mais do jeito que Deus planejou. Quer dizer, Mas vocês o foram fato rezando, dele vir à entregando. vida foi um plano de Deus, um sonho de Deus. E o Heitor, para nós hoje, é a prova viva de que Deus, mais uma vez, age com poder. Não tem, quem tem a experiência de ter um filho especial sabe, mas quem não tem também conhece a realidade de que cuidar de uma pessoa especial, é uma dádiva, né? É um presente de Deus. E a gente se vê nessa realidade. Deus nos presenteou para sermos pais do Heitor, que é um sonho de Deus. Ele foi sonhado, né? Nos olhos da medicina, humanos, talvez a gente deveria ter desistido. Mas Deus sonhou com ele, antes da gente sonhar e planejar. E o Heitor é vitória, maravilha. sabe, E é irmão? superação. Já Heitor é tem um superação. ano aí, já com essa história, 1 ano e beleza, 2 meses. de superação. Daqui uns dias, Heitor, você vem cá no programa contar a sua história pra Verdade. gente. Se Deus quiser, essa família maravilhosa que vive também essa acolhida, essa fraternidade, esse amor entre vocês. Essa palavra que você colocou do jovem, né, ser um modelo. Muitas vezes a palavra modelo fica pejorativo, né? Por aquilo que hoje a sociedade coloca. O modelo é aquele perfeito, aquela mulher perfeita, aquele homem perfeito. E o modelo não é isso, o modelo é uma referência, né? Como a Vanilda foi para vocês e como você, como pessoa e como você, como família, tem sido para tantas pessoas e será ainda mais, né? De acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus. Que maravilha, né? De testemunho, que bênção. Estamos chegando aí no finalzinho, ô Douglas, do nosso programa Superação. E a gente termina com bate-bola, né? Você falou que é bom de bola. Vamos ver aí como é que vai sair nessa situação.
para poder ajudar a contar a sua história, né? Através de poucas palavras. Uma música que marcou sua vida. Ninguém te ama como eu. É o amor de novo aí, É o presente amor de sempre, Deus, né? O amor de Deus, ele desde o início, ele me encontrou, né? Então, é uma música simples, mas que escreve a minha história, né? Fala tudo, que maravilha. Uma passagem bíblica, você leu essa aí? Eu li que essa, marcou? eu li essa que marcou minha história, mas hoje a minha palavra é Filipenses 3,16. Não importa o grau que você chegou, vai dizer São Paulo, né? O importante é continuar decididamente, né? Eu vivo essa palavra. Que maravilha. Eu não sei o que o Senhor tem para mim lá na frente, mas que Ele me dê a graça de continuar, de perseverar, de ser fiel, porque Ele me encontrou, né? E eu corro agora em busca, vai dizer São Paulo, essa meta de eu encontrá-lo na vida eterna. Que maravilha, que benção. De repente você está começando aí, teve experiência com Deus hoje através desse programa Superação, começou a participar da igreja agora, através, quem sabe, dos programas aí da RCC BH, o Senhor está te chamando para dar um passo. Ou às vezes você já é de uma caminhada intensa, o Senhor também chamando para dar um passo, não importa o grau em que chegou, o ponto em que chegou, o importante é prosseguir. Que maravilha, hein, Douglas? Uma graça alcançada, tanta graça, né? Qual que você vai contar? Uma graça que realmente você pediu. Tem graça que Deus nos dá sem a gente pedir, mas aquela que você pediu e viu que essa graça foi alcançada. Irmão, é difícil de elencar, viu? Nossa, mãe. Vou contar uma que eu não falei, porque o Heitor já é uma graça que a gente orou de ser nem família. Mas bem jovenzinho, eu falava com Deus, eu queria ser um homem digno, um homem segundo, né, com uma vida íntegra. Me desse uma profissão, que eu pudesse também, né, ganhar o pão de cada dia, que eu pudesse ter uma representatividade, que Ele me desse caráter, ser um homem que de fato fosse um exemplo, né? E uma família, eu sonhava sempre com isso, desde jovem. Eu casei muito cedo, eu falei, com 22 anos. E desde bem novinho, Deus colocava bem no meu coração, e hoje eu sei que era Deus, não era a minha cabeça, que Deus me mostrava, quando bem jovem, bem adolescente, uma imagem de uma farda. Uma farda e uma mulher de cabelo anelado, né, de uma pele clara. E eu te falo que assim é minha esposa e essa é minha profissão. É mesmo? Né? E você tinha quantos anos? Eu era bem adolescente, não vou Já recordar. via, Deus já tinha essa intuição? Eu pedi a Deus que na minha vida, que eu tivesse uma profissão, porque minha mãe era uma gari, meu pai era desempregado, era alcoólatra. Eu pedi a Deus, me dá a graça de dar dignidade para minha família, para mim, de ter uma profissão digna. Que farda é essa que você tem? Hoje eu sou, né, agente penitenciário, a polícia penal que se fala, né? E a farda é bem digna da profissão. E né? Essa pele clarinha, cabelo a pele cacheado. Clara é a minha esposa escrita hoje, cabelo anelado, pele clara, ela é, né, um perfil mais magro. E uma intenção pela qual você tem rezado nesse momento? Nossa, meu Deus do céu, uma intenção, eu peço constantemente, é uma oração assim com Deus diária, né? Pela minha família, para que nos dias de hoje a minha família seja de fato, né, um templo do Espírito Santo, porque a gente vê tantas famílias passando por tantas causas e eu quero que de fato a minha casa seja um cenáculo, seja um lugar. Eu rezo para todo mundo, eu peço, eu tenho, né, muita frente de missão, mas a minha casa eu cubro com oração, porque eu peço a Deus que Ele preserve a nossa casa, né, de tudo isso que a gente vive, das tendências do mundo, principalmente com a educação dos filhos, um matrimônio, que o Senhor me dê essa graça, eu peço Ele constante, de minha família ser o testemunho para as famílias, que os meus filhos sejam testemunho também para as outras crianças. Que bênção. Então vamos fazer isso agora, Douglas, porque é momento de oração. Vamos terminar esse programa, então, rezando para que as famílias experimentem a graça de ser um cenáculo de oração, onde a presença do Espírito Santo abunde, onde o amor de Deus é derramado, é vivido, é experimentado. Queria que você trouxesse agora, então, a sua família em oração. Se ela está perto de você, chame para poder rezar junto. Ou, de repente, você não pode estar perto, traga aí no seu coração. Como é que está a sua família? Como é que está a situação do seu pai? Como é que está a situação da sua mãe? Como é que está a situação dos filhos, das crianças, dos jovens?
Como é que está a situação do esposo, da esposa? Para Deus, nada é impossível. Essa história que o Douglas testemunhou aqui para a gente hoje, história de superação na vida dele, também pode acontecer na sua vida. E essa história de amor que ele experimentou no grupo de jovens, no grupo de oração, e que vive hoje de maneira tão intensa na sua casa, na sua família, também pode acontecer na sua casa e na sua família. Acredite, porque o amor de Deus sempre é maior que todas as coisas. Vamos rezar então? Vamos ficar de pé, para a gente poder fazer esse momento de oração juntos. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua bondade vai sempre reinar. Para sempre exaltado teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua bondade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha, talvez ao ouvir o testemunho experimentou também, se identificou com tantas coisas que Deus também já fez na sua vida, da onde Deus te tirou, como era a sua vida e o que Deus fez em você. E você ali se viu também na história, ou se identificou de alguma forma, ou gostaria também, tem um desejo que Deus agisse poderosamente na sua vida, como agiu e age na minha. Eu quero já te convidar nessa oração, meu irmão, a declarar a Deus todo louvor e toda glória. Meu irmão, o Senhor tem planos de salvação para nós, e sim, eu posso te dizer, Ele realiza cada plano na nossa vida, segundo os teus desígnios. Que nós possamos reconhecer que Ele é o único, exclusivo Senhor da nossa vida. Seja qual for a realidade que você passou, meu irmão, está passando, Deus pode mudar a sua história. Ele pode todas as coisas, não tem impossível para Deus. Ele é o Senhor do impossível, meu irmão. Quando tudo diz não, vem Deus e diz sim na sua vida, querido, querida. Eu quero dizer que as portas se fecham, mas Deus abre janelas. Que quando Deus quer, meu irmão, não há mal que possa te vencer. O poder de Deus, meu irmão, é sobrenatural. Meu querido e minha querida, quando outros dizem que não vai dar certo, Deus vem e diz que você vai mais além do que você pode. Você que já experimentou palavras negativas, marcou sua história, foi em situações difíceis como a minha. E talvez você já ouviu até palavras que não daria certo, que você não era digno, que você não ia conseguir. Mas Deus, meu irmão, tem um plano na minha e na sua vida. Eu quero dizer para você, Ele é o Senhor. A palavra dele não volta para a sua vida. A palavra de Deus não volta, como vai dizer em Isaías 55. A palavra que sai da boca de Deus, tal como a chuva e a neve, não cumpre o efeito necessário e faz germinar a terra e brotar o fruto necessário. A palavra que sai da boca de Deus, meu irmão, minha irmã, o dia que Deus liberou sobre você, essa palavra se cumpre pelo poder da oração, pela sua fé. Por isso acredite, Deus tem uma promessa na sua vida, meu irmão.
O Senhor tem planos de salvação. Você que deseja, você que sonha, o Senhor vai concretizar os planos dele na sua vida. Por isso, apresenta os seus planos. Não tenha vergonha, não tenha medo de falar: Senhor, esses são os meus planos, as minhas vontades. Mas toma, Senhor, toma a tua vontade e seja realizada na minha vida. O teu querer, meu irmão, rasga o seu coração e fala: Senhor, que as minhas necessidades agora sejam submissas ao teu querer. O segredo, meu irmão, para que a gente possa ser em Deus uma obra nova, uma vida nova, ser um homem novo, é ser inteiramente submisso ao querer de Deus. O Senhor está falando com você nessa noite, nessa hora. Seja submisso aos planos de Deus. Ele é o Senhor. Abandona em Deus agora a sua vida, abandone em Deus a sua história, seja ela de dor, de sofrimento, de dificuldades, de percas como eu tive. Abandona em Deus agora e fala: Senhor, que o meu barco esteja no mar, e que o Senhor possa conduzir, Senhor, esse barco para os caminhos que o Senhor quiser. O Senhor já está tocando em pessoas que sofreram muito com percas. Você perdeu pessoas que eram importantes para você como eu, mas meu irmão, eu digo para você, assim como Deus fez comigo, Ele agora te conduz com as próprias mãos. Bendito seja, Senhor, porque o Senhor está curando, libertando, porque o Senhor está trazendo de volta a pessoa que se sentia inútil, meu irmão, como eu dizia, que sofria humilhações, bullying, sofria necessidades até materiais, muitas das vezes. Você se viu nessa realidade hoje? O Senhor está te trazendo agora para o meio, com aquele amor que eu experimentei na época de grupo de jovens, um abraço, um acolhimento. Deus está te amando como você é, está te falando: você é meu amado, minha amada, eu troco reinos, permuto reinos por ti. Não se preocupem demasiadamente. As aves do céu não colhem, não plantam, não semeiam e não lhes falta coisa alguma. E você preocupado, meu irmão, com o que vestir, com o que comer, o Senhor te sustentará. Deus não permitirá que nada lhe falte, meu irmão, quando você tem Ele como rocha firme, querido. Quando você proclamar Ele como Senhor, digno e autor da sua salvação, busque o Senhor de todo o teu coração. Em primeiro lugar, com toda a tua força, todo o teu entendimento, renuncia a si mesmo, renuncia aos prazeres do mundo, renuncia às vaidades, renuncia aos cargos, renuncia aquilo que é status e deixa o Senhor ser o único Deus. É assim que Ele quer ser o Senhor na sua vida. Que nada mais, meu irmão, tome o lugar de Deus. Que você tenha certeza que se Ele te levar agora, você está pleno nele, porque Ele é o sustento. Essa é a verdade da nossa vida, da nossa fé. Ele é o amparo, Ele é o refúgio, tudo vem dEle para Ele. Ah, meu irmão, quantas vezes você buscou Ele fora e vai dizer assim: Santo Agostinho, eu te buscava fora, eu procurava desesperado fora, estava dentro de mim. Sim, meu irmão, Ele está em você. Essa ação de Deus, esse poder de Deus que muda o mundo, que transforma vidas, que faz renascer o homem novo das cinzas, essa ação poderosa está em você. Não busque fora, o que está dentro. O Espírito Santo habita em você. É o Espírito que te vivifica, vai dizer Romanos 8. É o Espírito que te vivifica, te traz para a vida, que limpa os seus olhos das viseiras. É Deus que te faz renascer das cinzas. Toda glória, todo louvor, toda adoração, Deus, nós declaramos seja dadas a Ti, porque Tu és o Senhor, a Tua verdade vai reinar. Bendito seja, Deus, porque Tu és o princípio e o fim. Tu és tudo, Senhor. Sem Ti, vai dizer São João, nós nada podemos fazer, Senhor. Um passo sequer nós não damos se o Senhor não estiver conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conduzindo agora a vida de tantas pessoas que buscam agora respostas, que buscam direção espiritual, que através deste programa de hoje ouviram de Deus uma resposta para a sua vida, que estava desanimado, que estava cabisbaixo, que estava fraco na fé.
Bendito seja Deus, Senhor, porque o Senhor resgata agora, traz esperança, dá dignidade. Quantas pessoas retomaram agora aquele espírito agora de filho amado. Sim, tem jeito, vai dar certo. Obrigada, Senhor, que muitas pessoas foram amadas, assim como no decorrer do testemunho, foram se sentindo valiosas, preciosas. Obrigada, Senhor, porque é o Teu amor que nos faz amado, é o Teu amor que nos conduz. Bendito seja, Senhor, adorado, exaltado seja. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua bondade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifiquem teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Obrigado, meu Deus, seja exaltado, seja glorificado, seja adorado o seu santo nome para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmão, irmã, este foi o programa Superação de hoje. E superação é assim, a cada semana uma história de alguém que buscou essa vitória. A vida velha ficou para trás, agora é vida nova, é vida na graça, é vida no Espírito, é vida no amor, é vida na bênção. Obrigado por essa bênção, Douglas, de participarmos juntos da sua história de vida, da sua história de superação. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Daniel, mais uma vez por esse apoio sempre importante aqui na nossa música. Por nada, Deus abençoe cada um de nós com nossos dons. Isso aí, você também tem os seus, né? Obrigado, Carlos, obrigado, Arley, toda a produção da RCC BH Online, principalmente obrigado a você pela companhia, pela audiência. Mais uma vez peço que você nos ajude a evangelizar, compartilhando esse vídeo que fez tão bem para a sua vida, para a sua família. Certamente vai também fazer um bem, vai levar essa vida nova para a vida de tantas pessoas onde o Senhor quiser chegar com a sua palavra. Se você perdeu algum vídeo do programa Superação, acompanhe aqui na nossa playlist disponível no canal da RCC BH e acompanhe toda a grade de programação que é feita para você. O programa Superação vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 7 horas da noite. Semana que vem tem mais um programa para a honra e glória do nosso Deus. Até lá!